tem bastante. A gente entende que o autismo, que a carga genética se passa, a herdabilidade e quanto vai de carga genética desse pai ou dessa mãe autista é de 90%. É de uma das maiores herdabilidades. Então, Quais são as etapas que a pessoa precisa vencer para ter um diagnóstico, por exemplo, hoje? Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. The Papo tá no ar! E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, dizer da cidade que você está falando. Acione o sininho das notificações. Você precisa acionar esse sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber a notificação, tá bom? E comenta aqui embaixo, diz de onde é que você está falando, diz o que é que você acha desse tema. Nós hoje vamos falar sobre autismo, né? E vamos falar um pouco sobre essa vida atípica. Posso falar sim, assim? sim, Vamos falar um pouco sobre essa vida atípica. E hoje, para falar com a gente sobre esse tema, eu estou aqui com a doutora Bianca Serra, psicóloga, sim. e vai falar um pouco com a gente. Ela é psicóloga, mas tem um bocado de coisa aí. Bacana? Então, para começar, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter arranjado esse tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto que é muito relevante, Sim. muito atual e importante também. Gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Diga para o público quem é a Bianca, de onde é que você veio, o que é que você faz, o que é que você come, brincadeira. Olha lá, André, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Assim, tá nesse formato, tá num programa, no podcast que é daqui, que é da Gema, né? Uhum. É para mim é gratificante. Quem é a Bianca? Eu tenho atualmente tentado fazer esse movimento contrário, né? Em vez de falar da minha profissão, inicio mesmo quem é a Bianca. A Bianca é uma pessoa carinhosa, amorosa, nascida aqui, filha do seu Serra, né? Seu Serra é uma figura icônica. Quem conhece papai, assim, sabe quem ele é, o poeta que é amapaense. Olha pra A cá. mãe é a matriarca, né, da família, a leoa que cuida dos filhos. Então, nascida e crescida aqui em Macapá, no Amapá. Me criei ali no Muca. Eu digo da época, eu sou da época das gangues, assim, ainda naquela época. E ficavam Sim, terçadas, assim. Então, eu sou daqui sim. mesmo, né? Ah, E lá no aí, Muca, mas tu não é do Copala, né? não, pertinho. Ah, tá. Perto do Cecília Pinto, ali É raiz mesmo, que era então. aquilo ali, era raiz mesmo, era briga, era Uh, antigo safari. Alguém lembra do sim, antigo sim, safari? sim. E ficavam terçado, não era faca, não, era risca de Interessado. terçado no chão mesmo. Tempo Crescia. bom, né? Que era Ave terçado nessa Maria, é. época, era pau, não tinha bala, não tinha nada disso. Apesar de tudo, né, crescemos, né, lá naquela época, dos anos 80 e tal. E aí fui mãe muito cedo, né? A minha maternidade, ela é o meu propósito de vida, né? Eu sou mãe atípica, meu filho é autista. Através do meu filho, eu tenho posteriormente o meu diagnóstico, né, no TEA, só que feminino, que é diferente, bem mais diferente do que TEA masculino, né? E aí a gente Não sei, a tem, senhora vai me tirar essa dúvida sim, depois. a Vamos gente vai lá. falar um pouquinho sobre isso. E aí, ao longo desse processo da maternidade, eu fui me formando e me capacitando, principalmente para dar conta desse filho e dar conta de todas as demandas que iam surgindo. Então, eu sou pedagoga raiz, a minha raiz é a pedagogia. E, assim, muita gratidão por todos os pedagogos, assim, um trabalho maravilhoso. E aí, a pedagogia, ela me dá tudo. Ela me dá educação inclusiva, ela me dá psicologia, ela me dá neuropsicologia, ela me dá todas as capacitações, né? E eu sou muito grata, muito grata, muito grata. Então, a Bianca é essa pessoa, e eu digo que eu procuro todo dia, André, fazer o básico bem feito, que é meu relacionamento com a minha espiritualidade, com Deus, né? Comer bem, dormir bem, exercício físico. Então, é essa pessoa. Morei um tempo em Manaus, né? Fui efetiva de lá. Voltei para Macapá, tem 4 anos que eu voltei para Macapá, já efetiva também do município. E aí atuo nas duas profissões. Eu sou pedagoga de manhã e à tarde eu atuo como psicóloga, né? As duas profissões, elas se entrelaçam e eu atuo Boa. nelas. Ao passo que a minha, não é a minha, como é que se fala?
meu hobby, não seria meu hobby, mas um sonho de realizar é a palhaçaria, que eu Hum. trabalho como palhaça nas horas, assim, É quando mesmo? sou Que legal! ai, sou palhaça informal. Ah, como assim, formal? Assim, é Ah, uma tá, não é profissão, desculpa. é um hobby, eu não sou uma palhaça profissional. Então, assim, eu Uhum. só sei fazer, por exemplo, de balão, só cachorro salsicha. Ah, bacana. Além de ser mãe, eu sou mãe de pet, eu tenho 5 cachorros, então aprendi a fazer de balão, por exemplo, na palhaçaria, só os salsichas. Ah, Tenho 4 salsichas e uma mortadela. Eu digo que eu tenho uma gangue de como é a cachorro, mortadela? é a vira-lata. Ah, A mortadela é a vira-lata, então eu tenho uma gangue. E aham. aí eu faço pirueta, faço umas palhaçadas, brinco com as crianças, vou caracterizada. Meu sonho é ser palhaça mais lá pra frente, mas de forma mais profissional. Pô, que legal, Um Bia. dia chega. Ah, é. Pô, que sonho, que meta, hein? Tenho muita Legal. vontade, mas assim, hoje eu faço o que posso. Semana retrasada lá no meu trabalho, eu trabalho lá no Sandra, né, Tolosa, por aqui, e no CER. E aí eu fui dar uma pirueta, Hum. e aí, na hora que eu fui dar a piruetinha, assim, uma piruetinha básica, o corpo disse assim, opa, 40 anos, machuquei bem aqui, amanhã eu tenho ortopedista, pra te ter noção. E aí é isso. Eu tenho, hoje aqui em Macapá, eu tenho muita gratidão pelos meus trabalhos. Trabalho com gestores maravilhosos, né, atualmente, tanto na educação quanto na saúde. O Sério é um presente, o Sandra Tolosa é um presente, e lá no Instituto Coga também eu tô. E essa é a Bianca, estou há 4 anos que eu voltei nesse estado e tentando agora alinhar por aqui com capacitação, né? Porque eu tentei muito começar esse processo de cuidar dessas famílias, porque quando você recebe um diagnóstico, assim, ó, teu filho é autista. E aí, o que é o autismo? O que que eu faço com esse diagnóstico? Esse papel me dá poucos dados. E o dia a dia? E aí eu tentei em todas as minhas profissões, porque eu respiro autismo, não só por ser autista, por ter autista na minha casa, e trabalho o dia todo com autista. Eu saio do emprego para o outro com autismo, então eu respiro autismo, né? E eu tentei muito pegar todas essas pessoas que estavam ao meu cuidado, que chegaram assim a 60 pessoas pelos meus trabalhos, e acabou que me ocasionando um burnout. Eu fui bater lá na UPA do Novo Horizonte, fui atendida 2 vezes. E hoje eu estou focada em dar capacitação, que é para ver se a gente amplia essa rede de Boa. conhecimento. Por isso que Bacana. eu agradeço muito E estar como é que aqui. tá essa rede de cuidados hoje, Bianca? Como é que tu pode fazer uma avaliação pra gente? Hoje no estado, como é que tá essa rede de cuidados aí? Olha só, André, a gente tem muito cuidado para quem é criança. Só que o autista cresce, o autista envelhece. Muitos diagnósticos são diagnósticos tardios. Porque, assim, dentro do autismo há graus. Hum. Se o cara tem nível 1 de suporte, que é algo muito mais assim, mais leve, é um disfuncional mais leve, é aquele cara estranho da escola, sabe? Uhum. Sabe aquele menino que tu estudava, que tu dizia assim, tem alguma coisa estranha, ele tem algo de diferente? Aquele cara lá não foi diagnosticado, né? O autismo nível 3, que é aquele que tem muitos prejuízos, que não é verbal, que não fala, que tem comportamentos muito estereotipados, Uhum. então, que você visivelmente vê que ele está dentro do espectro, porque é um espectro, é como se fosse uma gama, assim, né? E aí você visivelmente vê ele dentro do espectro, você tem um diagnóstico cedo. Os prejuízos aparecem muito cedo. Nível Entendi. 3. Uhum. O nível 1, que é mais sutil, mais leve, ele vai passando batido, vai passando batido. E aí esse nível 3, ele tem suporte aqui dentro do nosso estado. Temos o Capizi, temos o Coração Azul, temos o Nandi. Tipo nível 3. Não, Suporte 3, é para aliás. todos, Pra mas todos. acaba que atendendo mais essas pessoas que aparecem muito, Como eu porque falo? Eu falo suporte ou falo nível? é É suporte, é suporte hoje, suporte, né? é suporte. É porque o que acontece, olha só, o que acontece, olha só, vamos entender o que é o suporte, é o quanto esse cara precisa de ajuda para viver nessa terra, de forma bem básica. Hum. O quanto que essa pessoa autista precisa de ajuda para viver nessa terra. Então, quando ele nasce, o que é o autismo? É o transtorno do neurodesenvolvimento.
Cara, mas o que é o transtorno do neurodesenvolvimento? É uma condição que dá um funcionamento cognitivo diferenciado da maioria das pessoas típicas. É como se o teu processador viesse com uma função, tem todo a aparelhagem, tem todo o equipamento, mas o funcionamento é um pouco diferente. Hum. E aí tem que rodar num planeta que funciona, por exemplo, na Samsung, mas o teu processador é outro, Entendi. entendeu? Uhum. E aí rodar no planeta que roda ali no processador só Samsung te dá alguns prejuízos e algumas dificuldades, Uhum. né? E aí, Concordo. principalmente, interação social, comunicação social, padrão rígidos e repetitivos, são as estereotipias. E as sensibilidades. Olha só, e aí é no cérebro, é um funcionamento, na hora que vai criar esse cérebro, desenvolver, porque é do Uhum. neurodesenvolvimento, quando está maturando esse cérebro, a criança ali já é autista. Já vem um cérebro autista. A pessoa já vem autista. Já vem com funcionamento diferente. Na hora dos primeiros, A que tá, formação ali, dessa digamos. formação, obrigada. Dessa formação. Uhum. E aí vem este cérebro que funciona e roda num processo diferente, um pouco Uhum. diferente. E aí, dentro desse rodar diferente, pode ter os prejuízos. E aí, como é um espectro, o quanto isso é sentido por esta pessoa, né? Então, pessoas, por exemplo, que estão em suporte 3, tá? Em nível do suporte 3, ela vai o que que ela vai fazer? Ela tem prejuízos, não fala, né? Aí a gente vê o desenvolvimento ali humano. Era para andar com de 9 meses a 1 ano e 2 meses. E aí não andou. Caraca, e agora? Demorou para sentar, demorou para andar, demorou para falar. Era para Ou nem falar fala, né? ou não fala. Era para falar com 2 anos. Aí olha a diferença do suporte. O cara no nível 3 aqui, às vezes ele não fala, ele não é verbal. Ele pode até vocalizar. Ele fala Sons e tal. alguns sons, ele vocaliza umas palavras, mas essa fala não é funcional. Não é eu te olhar nos olhos e dizer assim, André, me dá essa caneta, ou então, papá, au, au. Não é funcional, Entendi. entendeu? O cara que É um está em som meio nível aleatório, assim, que ele faz, né? não é funcional, não tem Não função. tem função. Uhum. O cara no nível 1, ele demora para falar, entendeu? Uhum. Então era para falar assim lá com os 2 anos, não falou. Ou falou muito ruim, tem pouca função, tem baixa função, entendeu? Uhum. E é engraçado que a gente tem que pensar em duas pontas, tá? A gente pensa no hipo, aquele cara que tem muito prejuízo, aquele Uhum. indivíduo, aquela pessoa que tem muito, muito prejuízo, não fala. E pensa também no hipo aqui. E o hiper, porque aí tudo que está fora do desenvolvimento tem que estar, ó, atento aos nossos olhos. O menino falou com 9 meses, já falava frases, coisas complexas, já andou cedo. Então, tudo que está fora do esperado do desenvolvimento tem Uhum. que ser olhado porque a gente tem os dois lados. E aí, tem muito para esse cara, que aparece muito, porque o nível 3 de suporte, ele vai ser diagnosticado logo, ele vai ser tratado logo e vai ser desenvolvido logo. O nível 1 e o nível 2, às vezes, passo batido. É porque não tá na cara, né? Não Porque tá assim, não é tão visível não é tão visível. comportamentalmente, porque não tem não se tem o marcador, né? É por isso que tem muitos adultos sendo diagnosticados hoje. Isso. E aí a gente tem o que a gente chama aí de preditores. São coisas que influenciam o autismo. Porque aí tem-se uma fala que diz assim, ah, todo mundo é autista agora. Então, cara, isso que eu ia te perguntar, seria uma pergunta minha. Por que que a gente tem essa percepção? É meio. Hoje parece que tem mais pessoas do espectro autista do que antes. Porque realmente tem. E aí vamos entender o Mas não é porquê só. que tem. Ah, tá, vai. Vamos entender o porquê que tem. Manda aí. A gente tem primeiro um avanço da medicina. Sim. Uma criança com 7 meses, com 6 meses que nascia, ela conseguia sobreviver anos antes? Uhum. Um suporte Pouquíssimo. 3? Não, um Um bebê. bebê. Um Ah, tá. bebê que Sim. nascesse com 6 ou 7 meses Uhum. conseguiria sobreviver? Não, pô, Dificilmente. difícil. É um dos preditores, ou seja, coisas que influenciam, Influenciam. né? Temos a questão da carga genética. Então, imagina só, uma pessoa nascer com seletividade alimentar em 1900 e bolinhas, lá Uhum. atrás. Acho que a pessoa ia conseguir sobreviver?
Não conseguia. Então, se tem mais autistas, porque primeiro se tem mais condições de cuidar de pessoas. Então, temos carga genética passando aí, porque não tem um marcador biológico, né, para fazer um exame e dizer assim, deixa eu pegar o teu dedo daqui. Uhum. Vou pegar, vou furar, que é autismo. A gente tem uma análise clínica muito profunda, né? E a gente não tem o porquê que está acontecendo o autismo, mas a gente tem sinais desse porquê. A gente não tem o porquê que acontece, mas a gente tem os sinais do porquê, que é carga genética, né? Então foi se passando carga genética, o avanço da medicina, porque crianças de, por exemplo, 6 meses e 7 meses, que é um dos preditores, ou seja, são coisas que são vários preditores, não vão achar que uma coisa só define um autismo. Uhum. Por exemplo, a tomada do ácido fólico. A mãe tem que tomar ácido fólico 3 meses antes de pensar em engravidar. E aí tu diz, Bianca, mas as mães lá antigamente não tomavam ácido fólico. Mas o ácido fólico vinha do feijão com a couve. Era. As pessoas comiam feijão com couve. Uhum. Hoje em dia não se come embutido. Sim. Então tem vários preditores que influenciam, mas a gente sabe que principalmente carga genética, né? Carga genética tem bastante. A gente entende que o autismo, que a carga genética se passa, a herdabilidade e quanto vai de carga genética desse pai ou dessa mãe autista é de 90%. É de uma das maiores herdabilidades. Então, se eu tenho um autista, ou é o pai ou a mãe, ou vô ou vó. Entende? Alguém tá na árvore Na genealógica. árvore. Uhum. E aí se tem hoje o avanço da medicina, se tem a melhora da alimentação no sentido de se ter mais comida para comer, né? Uhum. Mesmo que seja uma comida sem qualidade, mas se tem. Se tem mais cuidado com as pessoas, Então, realmente. Você tem um ambiente propício para que haja mais. E aí tem uma coisa muito O interessante. Se pegavam todas as pessoas autistas, colocavam no mesmo bolo. Todo mundo é louco, levava lá para o maniê, come. E aí, dentro de tudo, a gente tem critérios diagnósticos. Se melhorou a compreensão do autismo e o que é o autismo, e aí se entende que é um espectro, né? E essas pessoas que são estranhas se encaixam, então vai ter mais por vários fatores, Sim. tanto pelos critérios que se desenvolveram, pelo avanço da medicina, pela compreensão do autismo em si, né? Pelas informações, então são várias coisas que influenciam se ter mais autistas. Quais são as etapas que a pessoa precisa vencer para ter um diagnóstico, por exemplo, hoje? Perfeita essa pergunta. Assim, primeiro identificar, e aí hoje, com o avanço lá de ter o posto, você ir, ter que levar para vacinar, acompanhar no pediatra, com mais informação, os podcasts, a TV, tudo. E aí alguém identificou, ou o pai e a mãe vê o atraso, né? Se for o de suporte 3, vê mais claramente o atraso. Esse menino ainda não, todo mundo fala, o menino ainda não fala, né? Todo mundo já anda, o menino já não anda. E aí identifica. Se for um suporte 1, por exemplo, vai ser identificado às vezes lá no início do fundamental ou da educação infantil, pelo professor fundamental. E aí começa o processo. Vai no psiquiatra, no caso no psiquiatra infantil, né? Esqueci como é o nome. Psiquiatra infantil ou neuropediatra, o pediatra já vai encaminhando, aí passa por um processo avaliativo pelo Então ele vai para o psiquiatra primeiro. Assim, ele vai ser identificado e ele vai passar por um processo multiprofissional. Multiprofissional. São vários Que profissionais. envolve psiquiatra. Psiquiatra, um neuropsicólogo, cada um vai dar o TO, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo. É uma via crucis isso aí, É né? uma via. Pra É gente uma poder via. conseguir chegar até o uma via. diagnóstico, né? É uma via. Quanto tempo em média, assim, hoje na tua... No público, Sim, que eu acompanho, no mínimo um ano. mínimo. No mínimo um ano. Caramba. Se for suporte 3, o neuropediatra, ele já consegue olhar e dar logo. Se for um suporte menor, que é mais funcional a pessoa, ele fica na dúvida e vai passar por uma via crucis, como você falou, muito maior. Mas assim, desculpa, todos são importantes, porque cada um vai dar
algo para porque a questão não é o diagnóstico, Uhum. é como conduzir a terapia. O diagnóstico é a ponta do iceberg. Tudo bem que é longo, mas como conduzir a terapia? Porque essa pessoa, ela vai fazer praticamente terapia o resto da vida. Ela precisa de suporte. Uhum. Não existe autismo sem suporte. Uhum. Não existe. Eu ouvi uma vez um vídeo por aí, em algum canal desse aí, eu via um não, psicólogo mesmo. Ele falava que tem muitos. Foi essa pergunta que fizeram para ele, né? Por que que parece que tem tanto autista hoje, né? E a resposta dele foi que também, além disso que você explicou, também tem a questão dos diagnósticos que são feitos de forma errada. Hum, Tem algum dessas manifestações clínicas que são parecidas com outras doenças, tipo TDAH? O autismo ele se assemelha a alguma outra sim, sim. A gente tem condição? sintomas, André, que a gente chama que são transdiagnóstico. Uhum. Atravessa. Eu sinto febre. Pode ser Covid, É. pode ser a gripe, pode ser influenza. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, quem vai fazer a avaliação é a pessoa, ela tem que ter expertise no que ela está fazendo. Porque, por exemplo, a dificuldade de socialização, ela atravessa alguns diagnósticos. Uhum. Qual é a raiz do TEA? É a dificuldade no processo de interação, né? É a dificuldade de comunicar, estar com pessoas. Uhum. E aí tu pergunta, Bianca, como é que isso eu sou nível 1 de suporte, como é que isso aparecia em ti? Cara, meu pai, por exemplo, estava gravando e dizia assim: Bianca, fala alguma coisa para a câmera. Eu nunca sabia o que falar e todo mundo falava de forma tão natural. E eu ficava tão nervosa esperando. Disse, meu Deus, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. O que que eu vou falar? O que que eu tenho que falar? O que que eu preciso falar? E aí tem essa dificuldade de interação. No caso, olha só, ela vai atravessar o TDAH primeiro, vai atravessar o autismo e vai atravessar altas habilidades. Só que cada um com a raiz diferente. O TDAH tem dificuldade na interação porque ele é impulsivo, ele corta as pessoas. Só está falando, ele pá, ele fala por cima, ele não tem o freio, tá? A altas habilidades e superdotação, aquilo que você está conversando comigo não pode ser interessante. O cara tem um cérebro grandão. E aí tu Uhum. tá falando fofoca aqui da tua vizinha, o cara não Aí, vai querer interagir contigo. Pra quê? Que eu vou saber lá da Marlice, lá do lado do canto. uhum. E aí o TEA não. O TEA não sabe o que fazer na hora da interação. O autista, a pessoa autista, assim, qual é a resposta que eu teria que dar? Entendeu? Uhum. É um sintoma que atravessa Uhum. 3 tipos de diagnóstico. Então, a pessoa que vai fazer a tua avaliação, ela precisa saber o que ela está fazendo. Eu queria voltar um pouco na Pode questão do ser. ácido fólico Ah, que tu sim, sim, falou. sim, sim. Que é essa? É uma proteína, né? Não. O ácido fólico ele vai ajudar a formar uma parte da tuba neural, Uhum. que é lá da nossa sinapse. Então, ele tem influência na formação do cérebro. Então, tu tem que Uhum. estar ali cheio de ácido fólico. As pessoas comiam. Ácido fólico tem aonde? Coisas verdes escuras, no feijão, nos verdes Pode ser uma questão escuros. alimentar também, né? Essa proliferação, Como cara. é que se fala? É um preditor, é uma das coisas que influencia. Um São deles. várias São coisas que vários. Ah, tá. São influenciam. vários. Eu já ia atacar ácido fólico na minha filha. Ela quer engravidar É. 3 meses antes. Aham. 3 meses. E é isso, a gente tem que ir na raiz. Amargou. A gente que taca no fólico nela. A gente tem que ir na raiz de coisas que influenciam. Também tem outras coisas que falam que ele é passado de pai, às vezes, É a a herdabilidade que eu herdabilidade que falei. você falou, né? É, Isso é fato mesmo. é. Só que aí, por exemplo, se tu é nível 1, Hum, tu às vezes nem sabe que tu é. Tu só é. é meio estranho. Ah. Tipo assim. E aí, e aí, olha só. É tipo assim, eu tive o meu diagnóstico depois do meu filho. Pois é, cara, bora falar um pouco sobre esse diagnóstico Hoje.
na fase do feminino, adulta? da fase Na fase adulta, Porque tem feminino e masculino, é diferente? é diferente um Tá, então pouco. bora, fala Tem. sobre O isso um nosso pouco. cérebro é mais evoluído, olha. Das mulheres? Claro, senhor. Ah, sim. Não, Faz sentido. faz sentido, né? Sim, Olha, muita coisa começa a fazer eu falo sentido com as agora. mãos, tá? Eu vou fazendo, Pode né? fazer, não tem Olha problema. só, desculpa. Aí, olha só. Por que o nosso cérebro é mais evoluído? O nosso cérebro ele foi condicionado e desenvolvido para o pró-social. Enquanto o homem ia caçar lá das cavernas, nós ficávamos com as outras mulheres, né? No harém, fofocando, fofoqueteando. Era. E aí, ao longo de toda a nossa história, o nosso cérebro foi desenvolvido para interagir melhor. É uma das explicações. E é verdade, se tu pensar. Sim, Os é caras iam verdade. pro plantio e a gente ficava lá na cozinha da casa grande com as outras mulheres Até hoje, fofoqueteando. né? Assim, com algumas Epa, coisas. alto Não lá. com isso, mas tipo, a mulher quer sair e o cara quer ficar em casa. A gente é Ela quer interagir, social. ela quer É, socializar, e o cara é mais, é. né, na dele. Sim. Tem outra teoria que é a teoria dos copos, Não. né? Diz que a mulher tem mais fatores protetivos para não ser autista. Hum. Isso e uma desses fatores protetivos é esse cérebro mais funcional na interação social. Uhum. Então, se eu tenho. Assim, a teoria dos copos é o seguinte: é como se o copo da mulher fosse esse copo, para ser autista, para ter mais funcionalidade. E o copo do homem fosse um copinho de café. Uhum. Então, vai gene, não é só um gene, são vários genes, gene. Demora mais para encher o copo feminino Do que o do que o masculino. masculino. Uhum. Teoria dos copos. É bacana essa teoria. Boa. Faz sentido, né? A gente tem as teorias que são mais aceitas agora. E além de tudo isso, aparece diferente assim. A mulher, em vez de não interagir, ela interage de forma um pouco diferente. Ela cansa mais na interação, ela é mais rígida cognitivamente. A rigidez cognitiva do autismo na mulher é muito maior. É assim, sabe que a mulher diz, a mulher da última palavra? A mulher já tem isso. No Uhum. autismo é pior ainda. Meu Deus. É pau, é pedra, E né? acabou. E acabou. Uhum. E acabou. Tem uma coisa muito engraçada que eu comento muito com meu filho. Uhum. A gente está tentando comer em outro sushi em Macapá. Quase uns 2 anos a gente não consegue. De roda a roda, a rigidez cognitiva. Vai para o mesmo local sempre. E é tão engraçado que ele já está tão maduro que um dia desse ele foi assistir um filme. Na hora que entrou uma personagem nova no filme, ele disse assim: essa personagem é autista. Eu gargalhei. Esse filho, ela não é autista, ela é autistíssima, porque ele já identifica, né? E aí tem uma teoria muito bacana que eu digo assim, sabe aquela, a gente acaba que se relacionando com o que é familiar pra gente, Uhum. né? A teoria dos grupos. Aquilo que você viveu, que é familiar na psicologia, né? Então, por exemplo, aquela mulher que sofreu muita violência, abuso, ela vai às vezes, né? Então, muitos autistas se relacionam com o quê? Com autistas, com TDAHs, com pessoas que são também, Se atrai, né? se atraem, Entendi. entendeu? E por que que agora esse processo de diagnosticar o adulto é o mesmo para a criança? Sim, a gente faz, Aliás, da criança é o mesmo para o adulto? sim, a gente faz É a sempre mesma etapa? sim. A gente precisa entender porque é do neurodesenvolvimento, né? Uhum. Então, o cérebro nasceu assim. E a gente vai procurar pistas, pistas. Se lá no início do desenvolvimento, se nos primeiros anos, quantos meses ela sentou, o adulto? Quantos meses sentou? Quantos meses ficou? Entende? Uhum. A gente vai fazer toda Uma uma investigação. investigação. Uhum. Eu digo que eu faço uma investigação meio que se assai, meio que descobre. Boa. Aí chama pai, chama mãe, chama tios. Epa, não tem ainda. Porque o que acontece? Muitos pais não puderam criar os filhos. Tinham que trabalhar. Uhum. E aí ficava a irmã mais Passava um pouco velha. tempo com ele Não durante o conseguiam desenvolvimento. observar. Porque a gente precisa do observador. Uhum. E aí, às vezes vem uma irmã mais velha, uma tia, alguém que ficou com essa pessoa e diz assim, olha, é assim, 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 ele era assim, assim, assim. Então, é uma investigação e a gente sempre investiga o passado. Porque quem é desde sempre.
E tem bastante hoje em dia, né? Adultos diagnosticados, né? Sim. Minhas capacitações foram em diagnóstico em adultos e em mulheres. Porque após o diagnóstico do meu filho, eu disse assim, não dá para demorar tanto tempo. Não dá para demorar 8 anos para ter um diagnóstico. Como é que uma pessoa adulta pode chegar assim à conclusão, pô, vou procurar um tratamento porque eu tô. Quais são os sinais que pode. Entendi. Olha só, dentro dos sinais e os sintomas, geralmente quem está no espectro acaba parando ali no médico, seja por depressão e ansiedade. Porque o cara não consegue se encaixar. Hum, Não, não roda diferente o O processador programa. dele, o Aham, programa, e aí ele tenta se encaixar, ele tenta se encaixar, ele não sabe que não ele é. vai. Ele não sabe que ele precisa de adaptações, um fone de ouvido para melhorar a sensibilidade. Ele não sabe que ele precisa organizar a rotina dele. Ele não tem conhecimento nenhum do que fazer para melhorar o que ele sente. Talvez ele nem conseguir ler o que ele sente. E aí o cara tenta se encaixar, só tem umas estranhezas, tenta se encaixar, vai para depressão e ansiedade. Aí chega lá, às vezes no psiquiatra, com diagnóstico, borda, depressão, ansiedade, o psiquiatra olha, tipo, epa, tem alguma coisa a mais aí? Vai fazer uma avaliação. E aí o cara se encontra. E aí ele consegue se encaixar de maneira mais adequada. Vai chegar no médico adoecido, cheia de sintomas, Mais cedo ou mais tarde. mais cedo ou mais tarde. Tem que ter. Esse cara que deve estar me assistindo agora, deve estar assistindo a gente agora aí, com 20 e poucos anos. É mais que isso? Tem, 30? eu já diagnostiquei, como eu sou neuro, né? Eu sou Aham. neuropsicóloga, eu trabalho com avaliação. Uhum. Então, eu já diagnostiquei um senhor de 60 anos. Caramba, Ele disse, eu não aguento, tem algo que eu não aguento. Eu tomo remédio e aí 60 anos de idade. caramba. Que situação, hein? A pessoa vai passando, a vida vai passando, a pessoa vai sofrendo, vai separando, voltando, vai sofrendo, vai deprimindo e vai pipocando sintoma, E sem saber o que que tá acontecendo sem com saber o ele. que está Pensa acontecendo. que é no outro, ou pensa que é, e às vezes é com ele mesmo a coisa, né? E qual é o papel da escola e do AEE no atendimento ao estudante autista, Olha já que aí, você trabalha nesse meio aí, né? É desse trabalho, meio. amo, não consigo me ver nem fora nem de uma nem de outra. Bacana. E qual é o papel do atendimento, né? O papel do professor em geral, acho que seria bacana a gente falar, é entender o que é o autismo. É o papel de todo mundo, é entender o que é o autismo e como funciona, sabe? Para de rotular que aquele menino é preguiçoso, sabe? Para de ter essa fala, agora todo mundo é autista. Não. E tem uma coisa, quando vem aquele aluninho que a gente joga entre os pares, 30 crianças, que vem Uhum. aquele aluninho autista, passou pela primeira infância, até os 6 anos, ninguém identificou, nada. Só dizer assim, é o tempo dele. Passou, entrou na escola que você vê diferente, o professor consegue enxergar. Consegue, porque o comportamento tem algo diferente ali. E aí o papel é você entender, compreender como funciona, fazer estratégias de adaptação, rotina, porque o que? Da previsibilidade. Quem está no espectro ama a rotina, né? Então, a rotina visual, aquela rotinazinha visual, ela, por exemplo, ajuda a diminuir a ansiedade, entender se for aluno não verbal, usar a comunicação alternativa. E eu queria até fazer assim, um parêntese, porque às vezes tem pessoas, não professores, mas tem pessoas que querem forçar o aluno a falar. Uhum. A comunicação é multimodal, então, ou seja, é gestual, Uhum. né? É visual. Se eu dissesse, André, cara, o cara pegou cartão vermelho. Tu vai saber. Eu já consegui te comunicar que o fulano de tal deram o cartão vermelho Uhum. para ele, né? Só pela cor. Sim. Então, a comunicação alternativa ela é extremamente importante para o aluno que não é vocal, não é verbal. E o Né? atendimento de vocês, então, aí nesse A, cenário é é, importantíssimo, né?
Esse olhar clínico, né, do professor É e porque tal. o atendimento ele é especializado, né? Uhum. Então, nós lá no atendimento temos que saber o que nós estamos fazendo dentro ah, ah, dentro das deficiências, compreender, né? Uhum. E aí o nosso papel principal é orientar, além de atender, lógico, a gente atende essa demanda, mas orientar esse professor, família, Boa. né? A nossa orientação e sensibilizar as turmas para que diminua bullying. A gente faz sensibilização. Há 2 anos, a nossa sensibilização ela foi tão grande, tão famosa, que apareceu em várias redes aí. Foi muito bacana. Boa. Vocês fazem trabalho também com as crianças que convivem com esse Sim, é a autista também? sensibilização. A gente faz geralmente 2 vezes no ano. Nesse ano a gente faz no início sempre do ano a sensibilização, só que não é só com os alunos. É com todo o corpo da escola. É professor, é o povo lá da merenda, é o povo da limpeza, os auxiliares, os colaboradores, é com todo mundo e com todas as turmas. Aí a pessoa é diagnosticada, ela passa a tomar algum medicamento? Tem medicamento? Na verdade, quem vai avaliar é o psiquiatra. Ele Hum, que vai avaliar qual a tua necessidade. Essa é a uhum. expertise dele. Mas eu conheço autistas nível 3 que não tomam. E conheço autistas nível 3 que, por exemplo, tomam o canabidiol ou o aripiprazol, que é antipsicótico. E autistas nível 1 também que tomam, outros que não tomam. É Não é muito. uma regra, né? Não, é muito individual. É muito individual. É, E o que que a ciência diz sobre intervenções eficazes para pessoas autistas? Tá. É, como é que a gente chama? Que são práticas baseadas em evidências, Uhum, que é a TBE, né? Práticas baseadas em TBE. Então, eles dizem muito que hoje seria a abordagem ATCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental, é a ABA, né? Que é uma análise aplicada ao comportamento. Eu vou olhar o teu comportamento e a gente vai. Todo comportamento tem função, primeiro. Se o menino tá se funciona com adulto também isso. funciona Tá. para Para tudo, adulto para também. tudo também. Então, por exemplo, se a pessoa autista é autolesiva, tá? Ela bate em você, ou se ela Uhum. é heterolesiva, ela bate, né? Nela. Perdão, autolesiva Alto. ou Uhum. heterolesiva, ou se ela bate ou se bate, a gente vai Uhum. analisar aquele comportamento, porque aquele comportamento tem função. Uhum. Quando é que ela se bate? Por que ela se bate? Que ela está querendo comunicar com esse bater? Então, tem uma função para ela. A gente vai identificar essa função e vai reajustar isso aí. Então, é análise aplicada ao comportamento. É uma de, É uma delas. Mas eu digo assim, eu sou de raiz, enquanto psicóloga, uma das intervenções, no caso, né, que é vocês uma das fazem. intervenções. Só que assim, eu, enquanto psicóloga, eu sou psicanálise. Mas aí eu sou neuropsicóloga. Entendo o funcionamento cognitivo. Uhum. Isso aí me dá Uhum. um ganho, sabe? Então, eu estou fazendo. Eu, não, eu trabalho a aba em casa, eu trabalho a aba com os meus alunos. Lá na escola, aqui no CER eu tenho um centro de reabilitação, eu tenho um grupo de mães atípicas. Um grupo terapêutico de mães atípicas. Que é o que eu digo, você ganhou o diagnóstico, você não sabe o que fazer quando o menino se bate. E aí? Tem um grupo terapêutico? Tenho um grupo terapêutico de mães E, atípicas. Que a gente faz treinamento parental. Então, se o menino se. Porque muitas mães não têm condições de pagar terapia, fono, TO, não tem. A gente uhum. vai para o treinamento básico que a gente pode fazer. Então, a gente vai lá ensinando essas mãezinhas É aí. público? Tu atende no público Eu isso? atendo no público. Hoje foi dia de grupo, tá lá no meu Instagram. Hoje As foi dia mães de para grupo. acessarem, elas são via prefeitura? Como é isso? Elas são inscritas lá no CER, elas têm uma Ah, no inscrição. CER. Centro de reabilitação aqui no No Açaí. açaí aqui em Aí Macapá. elas fazem a inscrição, fica na lista, e conforme vai saindo, vai Hum. entrando, vai saindo, vai E entrando. quantas mães desse grupo tu atende hoje em dia? Era para estar 20 mães, mas aí elas estão muito faltosas. Ah, é? Ó, Ah,
Rapaz, tu vai Vocês procurar o parem. rumo do certo, rapaz. Estão muito faltosas. Hoje eu acho que apareceu umas 10, assim. Mas, rapaz. E aí, tu tem esse grupo lá. Que legal, que bacana isso aí. É um atendimento que a prefeitura está oferecendo. Mas tem no É, estado também esse tipo de grupos? não faço ideia. Isso daí, assim, eu trabalhava no Coração Azul. Não sei se você conhece. Eu acho que sim, Coração Azul. Fica lá na Santa Rita? Procópio Rola, tem um Isso. aqui atrás do Papaléu. Hum. Eu trabalhava lá, que é uma escola especificamente para o autismo aqui. E aí, houve a necessidade de passar mais para cá, né, para a Zona Norte, eu cheguei no SER e a Suzane maravilhosa me trouxe esse projeto de trabalhar com as mãezinhas. Quais estratégias práticas professores podem implementar para apoiar alunos autistas no cotidiano? É aquilo que a gente falou lá anteriormente, que é a rotina visual, Ah, boa. ter a comunicação alternativa, entender qual é a forma de aprendizagem desse aluno, que a gente chama de meta-aprendizagem. Como é que esse aluno aprende? Ele é mais visual, ele precisa do concreto, ele é sinestésico, corporal, né? Então, como é que a gente aprende de vias diferentes, né? A gente tem 3 vias de aprendizagem. Eu vejo, eu escuto, né? Eu vejo, eu ouço, né? E Uhum. pego, toco, né? Mas tem uma via sempre que é maior do que a outra, entende? Eu, por exemplo, para aprender, meu exemplo, eu ligo o som. Eu amo estudar com o som assim, torando, assim, pá, 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 pá. E eu não escuto nada da música, fica só aqui, assim. É mesmo, tu E consegue? consigo. Porque a gente tem, o que que a gente tem a ideia? Olha só, que a aprendizagem tem que ser feita em silêncio, como era É. leitura silenciosa. Uhum. E a meta-aprendizagem, ela vai dizer assim, é refletir como é que o indivíduo aprende. Entende? Além do som torando, eu coloco os cachorros latindo lá fora. Meu Deus. Aí fica assim, minha gangue latindo lá fora, o som aqui, bá, 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 bá. Aí eu aqui, menino concentradíssima. Se eu desligo tudo isso, eu não consigo trabalhar. Caraca, bicho. É a Que minha forma de onda. É aprendizagem. bacana. Eu não sei se é bacana Bacana pro não, é outro, estranho, é diferente. eu não sei É pro outro, mas diferente. para mim funciona. É eu entender que a leitura silenciosa talvez não funcione pro cara, Sim, entende? sim. Então é eu, professor, lá entender como é que funciona a aprendizagem do meu aluno. Eu vou abrindo caixinhas aqui, porque eu tenho caixinhas da saúde e caixinhas da educação. E aí, esse atendimento para o adulto, como é que é na rede pública hoje? Existe o atendimento para o adulto? Praticamente nada. Esse diagnóstico para o adulto existe na rede pública? Ah, O diagnóstico, muito difícil, muito porque a gente difícil. precisa passar pelo que a gente chama de. Se ele passou batido pela primeira infância, Uhum, ele tem sutilezas. uhum, E aí precisa fazer, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. uhum, Precisa passar pelo neuropsicólogo, que é o investigador lá, é o Discovery, né? De uhum, investigação Discovery. E não tem na rede pública. uhum. Ele vai passar lá pelo psiquiatra, o psiquiatra vai mandar ele para avaliação e não existe na rede pública, Então hoje é mais caro e é mais difícil para o adulto. para o adulto. Se for um adulto que não tem condições de sustentar direito, então para ele chegar nesse diagnóstico aí, capaz do cara morrer assim, Capaz, confuso, confuso, machucado, machucado, deprimido. deprimido. E aí tem uma coisa muito interessante. Quem está dentro do espectro, se tem inteligência preservada, ele tem a média de vida 15 anos menor do que uma pessoa típica. Se ele não tem inteligência preservada, se ele está no transtorno, né, intelectual, ele tem 30 anos a menos ou 35, não lembro muito bem. Caramba, Então, que tem ruim isso, hein? prejuízo, né? A gente cuida muito, a gente suplementa muito. Eu não tenho seletividade alimentar, mas, por exemplo, em casa tem seletividade alimentar. Então, Uhum. tem que suplementar muita coisa. Então, Caramba, não deve tem ser prejuízo. fácil. Não. Eu vou te falar uma coisa que eu falei hoje no meu grupo terapêutico que me tocou muito. Eu disse assim, gente, eu vou no podcast. Aí todo mundo, manda o link, manda o link. Eu digo, eu tenho papo, vou lá falar. Adivinha do quê? Aí todo mundo sabe, né?
Eu sou a louca do autismo. E aí, autismo! Aí eu disse para elas, eu pedi licença pro meu filho para falar, né, um pouco da nossa vida em casa. E ele me disse assim: a senhora vai falar sobre o quê? Quando eu for falar para ele. Eu disse: adivinha, sempre eu digo. Aí todo mundo já sabe: autismo. Aí ele disse assim: vou lhe pedir uma coisa. Não floreie o autismo. Não é fácil. Então, na hora que eu falei assim pro meu grupo Ele é teu único terapêutico, filho? só consegui ter ele. Como foi, assim, pra ti, quando tu descobriu que teu filho teria algo diferente? Eu lutei muito, eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 17 anos. Uhum. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo muitas vezes. Eu só via que tinha alguns prejuízos e que eu não queria que eu queria, eu só queria desenvolver, desenvolver. Hum. Então, eu corria atrás, eu não tinha muito tempo de refletir, né? E foi muito bacana, assim, porque quando a gente viu o prejuízo, a família às vezes é cruel, às vezes as pessoas, naquela época também, há 22 anos atrás, tipo assim, é frescura, ele não come porque ele não quer, isso é enjoo, Fala, fala, fala. Ele tem fala, problema de fala? teve atraso de fala, Imagina isso aí, teve atraso de aquele fala. tio sem noção. Esse menino não Isso, fala. fala! Você não estimula, você dá comida para ele. Só come frango? Aonde já que alguém só come frango? Deixa ele 24 horas sem comer para ver se ele não come. Mas, rapaz. Entendeu? Uhum. E aí, quando chegou na escola, com 4 anos, a professora me chamou. E os professores salvam, eles não têm noção. A professora me chamou e disse assim, uma escolinha aqui de bairro, Dentinho de Leite. Disse assim, olha, mãe, ele tem muito atraso de fala. Procure o fono. E ela disse assim, abriu um centro aqui em Macapá, que era o centro de tratamento, ali na frente da prefeitura, coisas Ah, assim, naturais. tratamento natural. Rapaz, cheguei lá com a documentação dele. André, eu ia até hoje. Na hora que eu dei assim, a documentação dele, a moça olhou e disse assim: olha, ele não fala, ele quase não fala, tal. A professora pediu. Menina, só faltou puxar a minha identidade, porque ninguém acreditava nesse tratamento. Ela puxou e disse: não, tem vaga. Tic, tic, tic. Olha aí. Colocou ele na hora, em tudo que ele podia fazer. E aí ele ficou lá até 10 anos. Até 10 anos Teve de esse idade. acompanhamento. Teve Mas acompanhamento. sem o diagnóstico ainda? Sem diagnóstico, porque as pessoas não acreditavam nas terapias naturais. Era a fono que ele fazia e eu fazia junto, Uhum. porque era o acompanhamento do paciente e dos pais. Fono, psicólogo, massoterapia. E eu fazia massoterapia e psicólogo. A gente ia 2 vezes na semana para lá. E assim, foi fazendo, foi fazendo. Quando eles me tiram de lá, ele fica 1 ano, 2 anos, eu acho, que sem 1 ano sem nenhuma terapia. E eles me tiraram porque eu não posso coisar. Eu fui faltosa, eles me cortaram do, do, Uhum. do, do plano, Do programa. do programa, desculpa. E aí eu fui pro particular. E aí no particular identificaram Isso que ele já tinha 12 anos. 13, por aí. 13 anos. Caramba, muito. Identificaram. Só que ele sempre fez terapia. Uhum. Né? O que me consola, por um lado, porque a gente passa por um processo de luto. Por quê? Porque eu não descobri antes, porque eu não podia antes. Uhum. E obrigado pelas tuas informações. Eu que Tu quer falar? agradeço. Tem alguma outra coisa assim que tu querias falar sobre? Tu tirou todas as minhas dúvidas. Ai, que Inclusive, vou bom. procurar um neuropsicólogo. É verdade. É bom, é É verdade. bom. Vambora. Uma É. outra coisa que tu quer reforçar, assim? Como é que tá hoje aqui no Amapá, por exemplo, o atendimento nos locais públicos para não, não estou dizendo assim para fazer terapia e tal, mas os locais eles estão preparados? As escolas, os hospitais, uma secretaria está preparada para receber uma pessoa autista ali? Tá A bem melhor. igreja, É. porque o moleque corre pra caramba, pra É. caramba. O moleque é Eu danado acho que esse a gente moleque. está caminhando para esse desenvolvimento. A gente não está ainda preparado. A gente tá Tá melhorando, melhorando. tá melhorando, né? Até- Já fui convidada para fazer palestras em igrejas, eu vou. Hoje eu não consigo fazer tanta coisa como eu fazia antes, porque a agenda é muito cheia, Uhum. mas eu quero crer que está melhorando. Eu queria que tu falasse com a
com as mães que podem estar passando por situações parecidas que tu relatou aqui com teu filho. O que que ela pode fazer para ajudar o filho? Qual é o passo? O que que ela tem que fazer se ela percebeu um desses sintomas aí? Eu queria que tu falasse para essa mãe e deixasse uma mensagem com, Entendi. com base na tua experiência para essas mães aqui que estejam, ou pais, né? Ou pais, né? Você e você identifica algo, alguma coisa, sente que tem algo diferente. Não fixe na questão de dizer assim, é o tempo dele ou vai passar. Não. Procure investigar. Porque se for realmente, você vai ter condições de intervir. Com as intervenções, tem desenvolvimento muito mais adequado, né? Então, não saber não significa que não é. Fingir que não é não significa que vai melhorar. Então, como eu disse, a pessoa ela vai chegar toda machucada lá na frente. Então, um diagnóstico preciso, real, com quem realmente saiba o que está fazendo é fundamental. Vai ter um processo de luto? Sempre, sempre. Até para quem não tem filhos em qualquer outra condição, tem processo de luto, porque a gente idealiza os filhos, né? E é natural e é normal. Mas não fique no processo de luto. Lute contra isso, batalhe e dá certo, dá certo. E para você que ficou até aqui, olha, infelizmente a gente não, por mim, a gente ficaria mais tempo, porque o assunto é longo, tem muita coisa ainda para falar, com Tem. certeza, e a doutora vai voltar aqui com a gente para falar mais um dia com a gente aí. E para você que ficou até aqui, se ainda não deu um like aqui no vídeo, dá um like no vídeo, ainda não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho das notificações, manda esse vídeo aqui para outras pessoas que você acha que precisa ouvir, precisa assistir, porque ela pode estar passando por condições que foram relatadas aqui e você pode ajudar, tá bom? A gente espera poder estar ajudando pessoas com este vídeo aqui também. Isso. E agradecer ali o Léo, nosso estagiário, que está ali no comando das máquinas, Margot Carvalho na produção, Vanessa Nascimento também, que é nossa produtora, e você que faz esse depapo todos os dias aqui com a gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, doutora, por ter Eu que compartilhado. agradeço. Obrigado mesmo. E até a próxima. Valeu, fui. Tchau.